Agora vamos começar a nossa terceira aula do curso, a execução de uma peça de nível médio. Nós faremos um boneco sapo que foi beijado para ver se virava príncipe. É um boneco onde nós vamos usar os pontos básicos ensinados na primeira aula. Vamos usar também um ponto que se chama ponto atrás, que eu vou demonstrar aqui para vocês como que ele é feito, para que nós possamos bordar a boquinha desse boneco sapo. Na aula anterior, nós fizemos as aplicações com o ponto alinhavo. Nessa peça, vamos aplicar as manchas do sapinho com o ponto palito. E eu vou demonstrar para vocês como vai ser feita essa aplicação. Mas antes, eu quero retomar uma coisa que eu disse na aula anterior. Eu disse que ensinaria um truque para quando recortarmos as peças, tirando o risco da caneta, mas mesmo assim ainda ficar aparecendo um pouquinho desse risco. Tem um truquezinho que é feito que eu vou mostrar para vocês agora. Imagine, então, que você recortou a sua peça, tirando o risco da caneta, mas ainda permaneceram alguns fiapinhos aqui com essa caneta aparecendo. Então, o que vamos fazer? Nós vamos pegar nossa tesoura, inclinar e vamos tirando esses fiapinhos. Vejam bem. E nós vamos ajeitando e tirando, né? Cortando aqui e tirando esses fiapinhos, ok? É só fazer esse movimento com a tesoura inclinada e você consegue tirar qualquer excesso que tenha ficado desse risco. Vamos então ao ponto atrás. Eu vou demonstrar para vocês como ele é feito, para que depois possamos bordar a boquinha do nosso sapo. Então, com a sua linha na agulha, como eu já demonstrei na segunda aula, nós vamos então introduzir essa linha aqui no feltro. E vamos fazer o seguinte: estamos aqui, certo? Vamos tomar a distância aqui do ponto para trás. Vamos de frente para trás e puxamos. Depois, voltamos um pouco à frente desse ponto, de trás para frente. Puxamos a linha, não muito, senão ela pode franzir o seu trabalho. E introduz a agulha no começo do ponto anterior. Assim, você fará por todo o caminho que você precisa bordar com o ponto atrás. Sempre lembrando que você deve voltar a linha, introduzindo a agulha no começo do ponto anterior. Por isso, o nome ponto atrás. Usamos para bordar e usamos também para simular costuras internas, como se fossem costuradas à máquina. Ok? Mais uma vez. No começo do ponto anterior. E puxe. Saia um pouco à frente. Volte no começo do ponto anterior e puxe. Esse é o ponto atrás. Nós vamos usar esse ponto para bordar a boquinha do nosso sapinho. Então, nós fizemos as aplicações das manchinhas com o ponto palito, que eu já vou demonstrar para vocês na parte das costas. Os olhos foram aplicados também com o ponto palito
essa parte aqui azul e a parte preta com o ponto alinhavo. Esse ponto de luz no olho do sapinho, eu apenas peguei uma linha branca, introduzi aqui a agulha, fiz um pequeno ponto. E passei 3 vezes no mesmo lugar, fiz esse ponto em cima do outro 3 vezes. 2, 3. Nós ajeitamos aqui um pouquinho. Depois é só arrematar. Pegamos aqui, vou passar aqui até por dentro desse ponto. Fazemos a argolinha, passamos a agulha por dentro e puxamos, ok? E assim fizemos esse pontinho de luz no olho do sapinho. Esse beijinho também foi aplicado com o ponto alinhavo. E fiz 3 pontinhos em cada lado dele, para simular, né, o beijinho, né, como se estivesse fazendo um barulhinho de beijo. Agora eu vou mostrar para vocês, com o ponto palito, como nós vamos fazer essa aplicação das manchinhas. Nós posicionamos essa mancha, prendemos com um alfinete, de trás para frente, passamos a linha com a agulha, prendendo a mancha ao corpo. E então, nós introduzimos essa agulha rente à mancha, mas não passamos por dentro dela, não perfuramos essa mancha, nós passamos bem rente. Damos uma distância. E mais uma vez, rente aqui a mancha, nós passamos a linha e voltamos lá atrás. Olha só, ela está rente, não está perfurando a manchinha. Assim, você vai fazer por toda a volta dessa manchinha. E depois arremate aqui pelo avesso. Agora, eu vou demonstrar como nós vamos bordar a boquinha. Nós estamos aqui com os olhinhos já aplicados, o beijinho já aplicado. Então, nós vamos desenhar essa boquinha em um pedaço de papel de seda. Vamos marcar o meio dele. E vamos posicionar aqui entre, né, os olhinhos, vendo a altura certa por conta aqui do beijinho, né, para que não fique por cima dele. Então, nós posicionamos e prendemos, então, com um alfinete, esse papel ao nosso sapinho aqui, para que possamos bordar a boquinha. Vamos usar o ponto atrás, que foi o ponto demonstrado anteriormente.
Então, com nossa linha na agulha, o nozinho na outra extremidade. Nós vamos começar a bordar da seguinte forma. Vamos introduzir a agulha de trás para frente, por cima do papel de seda no desenho feito. Essa técnica se chama bordar com o papel de seda. E vamos fazer esse ponto por cima desse desenho. Sempre prestando muita atenção, se você está seguindo o risco, faça em cima do risco. Você pode usar essa técnica para bordar boquinhas, bordar olhos e outras coisas que você queira bordar nos seus trabalhos, como nomes, por exemplo. Você pode escrever o nome com letra cursiva ou letra de forma e usar essa técnica para bordar. Veja bem, introduza a agulha de trás para frente no risco. E volte esse pontinho no início do ponto anterior. E vamos seguindo pelo desenho da boca do sapinho, por cima desse papel. Quando nós bordamos por cima do papel, a agulha faz com que ele fique picotado. E depois que nós acabamos esse bordado, é só puxar, que ele vai sair tranquilamente, porque ele é um papel fino, né? Um papel mais grosso, fica um pouco mais difícil de usar essa técnica. Então, o papel de seda é o ideal. Mais uma vez. Vamos fazer isso, então, por toda a extensão. Com a boquinha já bordada com a técnica do papel de seda, basta você puxar esse papel e destacando com muito cuidado. Você vai tirando esse papel. Percebam que a agulha fez um picote no papel. Então, com cuidado, nós vamos destacando. Algumas partes podem ficar ainda, e depois nós vamos puxando, então, com a pontinha da agulha. Segure na linha, para que ela não estique, ó, essa parte aqui saiu todinha. Mas é normal ficar alguns pedaços. Ah, não ache estranho. Depois é só puxar. Se forem muito pequenininhos, com a pontinha da agulha você consegue tirar. E assim nós conseguimos bordar a boquinha do nosso sapinho. Para as pernas e braços do nosso sapinho, nós vamos usar o ponto caseado para fechar bracinhos e pernas, como foi demonstrado na aula anterior. É a peça dupla. Quando riscar, não esqueça de espelhar o molde, como foi explicado também na aula anterior. E nessa peça, nós vamos colocar
enchimento, porque vai ser um boneco. Então, nós temos que deixar aqui um espaço sem costurar, para que possamos colocar o enchimento aqui. Então, você inicia o ponto caseado, vem por toda a volta e deixe um espaço, essa abertura. O ideal é você começar esse ponto sempre aqui nessas regiões de cima, da perna, do braço, da cabeça, para que fique melhor para quando for colocar o enchimento. Você pode ter o auxílio ou de um palito, de um pincel, de um hashi ou de alguma outra peça que você se sinta confortável para te ajudar a colocar esse enchimento. Em algumas regiões é chamado de plumante, de manta, mas é esse aqui, ó, de enchimento siliconado. De região para região muda de nome, mas é o mesmo material. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos um pouco dele. Eu costumo usar um pincel que já não tem mais uso, né, para pintura. Eu corto um pouco aqui as cerdas dele. E aqui eu deixo esse enchimento já no jeito aqui para colocar. Venho aqui por essa abertura e começo com a mão. E continuo aqui com meu pincel. Com o pincel ou com o palito, ok? E vamos fazendo assim, enchendo toda a peça. E vamos ajeitando para que fique bem cheinho, fofinho. E não fique faltando enchimento, porque senão o feltro vai enrugar, né? E daí não vai ficar um bom acabamento. Então, fazendo isso, o bracinho, perna, corpo, né? Em todas as partes aqui do nosso boneco sapo, ele vai ficar assim. Então, depois de cheio, nós vamos ajeitando aqui o enchimento e vamos continuar a fazer o ponto caseado, como já ensinado na aula 1. Para fechar essa peça. É normal ficar esses pedacinhos de manta, esses fiapinhos, depois é só tirar. Depois arremate como foi ensinado na aula anterior. Vamos fazer isso então nas pernas e nos bracinhos. Uma dica: quando temos pernas e braços, né? Quando for começar a casear, comece assim. Em um deles, você começa pelo lado aqui, né? Por esse lado, por um dos lados. E o outro, você começa aqui pelo lado oposto, né? Esse aqui é igual a esse. Porque assim o ponto vai ficar da mesma maneira nos dois braços e nas duas pernas. O corpinho também vai ser fechado com o ponto caseado.
Depois de devidamente aplicado os olhos, bordado a boca, aplicado aqui o beijinho e as manchinhas. Vamos começar a casear pela cabeça, dar toda essa volta, encher, usando o palito ou o pincel como auxílio, e depois terminar aqui o fechamento. E vamos colocar depois os braços e as pernas. Nosso sapinho já está com o corpo devidamente fechado e com enchimento. Uma dica: quando forem colocar o enchimento no corpo, procurem sempre atingir as curvas, os cantinhos, para que não fique enrugado, ok? Vamos colocar então agora os bracinhos e eu vou demonstrar como eu fiz aqui nas perninhas para que fique assim com movimento. Isso se chama, né, o movimento articulado. Vejam bem, ó. Então, ele fica com o movimento aqui. Eu vou demonstrar, então, agora como que eu fiz para que ficasse assim. Vocês vão proceder da mesma maneira nas perninhas. Então, vamos escolher aqui a posição, bem aqui acima da manchinha. Nós passamos aqui no corpinho. Já tem o nozinho ali. Certo? Agora, nós vamos introduzir essa agulha no bracinho. E vamos sair aqui do outro lado. Usem uma agulha maior. Em lojas de artesanato e armarinhos, você encontra agulhas para bonecas. Essa agulha que eu estou usando é uma agulha de costura, mas ela é um pouco maior que as outras. Então, ela serviu bem aqui para colocar. Mas você pode comprar a agulha para boneca para quando você fizer bonecos maiores. Introduziu no bracinho. Entre um pouco próximo de onde a sua linha saiu. Venha até aqui a outra parte. Puxe essa linha. Venha aqui onde você começou. E você vai sair aqui atrás. E vai puxar. Assim, de início, ele fica molinho mesmo. Mas conforme você vai passando a linha de trás para frente, de frente para trás, ele vai ficando de acordo com o que nós queremos, que é com o movimento articulado. Posicione e segure o bracinho. E volte bem próximo de onde você saiu com sua linha. E saia aqui, onde você fez o nozinho, atravesse o braço e passe por onde você entrou no bracinho. Ok? Mais uma vez. No bracinho. Aqui no corpinho. Vamos sair aqui atrás. Vamos andando com a agulha até achar o local. Aqui, ó. Puxamos. Puxamos aqui o bracinho do sapinho. Certo?
Então, ele vai ficar com movimento. Nós fazemos isso nos braços e nas pernas. Podemos passar aqui 2, 3 vezes, 4, quantas vezes vocês acharem que for necessário para que fique com um bom resultado. Para fazer o acabamento, você vai, na última vez que voltar e sair aqui nas costas, coloque novamente aqui, mas não vá até o bracinho. Percorra a agulha aqui, saia num ponto mais distante, puxe e corte essa linha. Não corte lá no buraquinho rente, porque ela pode escapar, você tem que percorrer aqui. Quando você faz isso de percorrer com a linha, com a agulha, a linha, ela se mistura com a fibra, então ela fica mais firme, ela não vai escapar aqui, certo? Vamos colocar o outro bracinho para finalizar o nosso boneco. Colocados, então, bracinhos e pernas, que ficaram com movimento, falta colocar a gravata desse charmoso sapinho. Nós pegamos o molde, riscamos, recortamos e vamos montar essa gravata. Essa ponta, nós chegamos aqui ao meio e essa daqui também. E prendemos com um pontinho de cola quente. E ficou assim a gravatinha. Agora, nós pegamos uma tirinha e passamos aqui no meio para dar o acabamento. E também vamos colocar um pontinho de cola quente. E aqui também. Bem pouquinho. Só para fixar essa tirinha. Muito cuidado com a cola quente. E depois, então, nós vamos colar também com a cola quente no nosso sapinho. Posiciona e segura um pouquinho para fixar essa gravatinha. Puxe esses fiozinhos, isso é comum. Não fique assustada aí com os fiozinhos de cola quente, isso é normal. Segure um pouquinho para fixar. E está pronto, então, o nosso boneco sapinho. Essa foi a nossa terceira aula, a execução de uma peça de nível médio.